A guerra no Irã começou de forma explosiva, com forças dos Estados Unidos e de Israel lançando enormes salvas de mísseis, bombardeios e ataques de decapitação, destruindo a infraestrutura iraniana e eliminando seu regime, pedaço por pedaço. O líder supremo do país foi rapidamente morto e suas defesas aéreas foram neutralizadas. Mas os Estados Unidos não pararam por aí. Novos ataques aéreos continuaram com o avanço da guerra, dando aos Estados Unidos superioridade aérea e sucesso em terra, enquanto os remanescentes do regime buscavam abrigo sem ter onde se esconder. É uma estratégia muito eficaz que pode levar os Estados Unidos a vencer a guerra e atingir todos os seus objetivos de uma vez por todas. Na verdade, já alcançou talvez o objetivo mais importante de todos: a superioridade aérea. Em qualquer guerra, conquistar o controle dos céus é absolutamente vital. É o primeiro e talvez o passo mais valioso rumo à vitória. Há evidências disso há quase um século. Por quê? Porque com superioridade aérea, todo o resto se torna muito mais fácil. Ao controlar os céus, todas as suas forças, estejam elas em terra, no ar ou no mar, podem operar com mais facilidade, liberdade e segurança. Tropas e tanques podem avançar pelo terreno com um risco bem menor de ataque aéreo. Enquanto fragatas, contratorpedeiros e navios de guerra podem se posicionar mais perto das posições inimigas, disparando mísseis ou conduzindo outras operações ofensivas, sem o medo constante de bombardeiros inimigos surgirem no horizonte, graças a isso, exércitos inteiros conseguem se mover mais rápido, atacar com mais força e fortalecer sua vantagem sobre os oponentes. Para o inimigo, por sua vez, cada aspecto de suas operações militares se torna dramaticamente mais desafiador. Suas forças devem vigiar o céu o tempo todo, sem saber onde caças e bombardeiros inimigos surgirão. Tanques e ativos de alto valor devem ser ocultados ou movidos para áreas mais defensivas, em vez de ficarem na linha de frente. E as unidades precisam se dividir, se dispersar e operar com muito mais cuidado e cautela, movendo-se mais devagar ou viajando na calada da noite, apenas para aumentar as chances de sobreviverem e lutarem mais um dia. Os Estados Unidos não precisaram enviar tropas ao Irã, mas seus ataques aéreos facilitaram a operação segura de suas aeronaves sobre o território inimigo, permitindo ataques adicionais a centros de comando, infraestrutura e alvos iranianos de alto valor. Em 13 de março, por exemplo, as forças dos Estados Unidos realizaram um extenso bombardeio na ilha de Karg, um dos centros de exportação de petróleo mais importantes da região. A Força Aérea dos Estados Unidos poupou a infraestrutura de petróleo da ilha, mas não fez o mesmo com as bases militares do Irã, atingindo mais de 90 locais no total, destruindo inúmeros depósitos de minas navais, bunkers de armazenamento de mísseis e vários outros locais militares. Com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgando detalhes da operação online. O Comando Central dos Estados Unidos executou um dos bombardeios mais poderosos da história do Oriente Médio e obliterou totalmente todos os alvos militares na joia da coroa do Irã, a ilha de Karg. Forças dos Estados Unidos e de Israel também exploraram sua vantagem aérea para destruir literalmente centenas de plataformas de lançamento de mísseis do Irã, eliminando mais de 60% dos lançadores de foguetes do país apenas nas 3 primeiras semanas da guerra. Para ser mais preciso, de acordo com dados do Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, Sargento B, estima-se que o Irã perdeu de 260 a 290 de seus 410 a 440 lançadores nesses bombardeios e ataques com mísseis iniciais. Graças a isso, sua capacidade ofensiva hoje é uma fração do que já foi, e é por isso que o número de relatos de ataques de mísseis iranianos contra os estados vizinhos do Golfo diminuiu drasticamente à medida que a guerra avançou. Por exemplo, em 28 de fevereiro, o primeiro dia da Operação Fúria Épica dos Estados Unidos, o Irã tinha poder de fogo suficiente para lançar mais de 180 mísseis balísticos contra outros países ao seu redor. Em 8 de março, ele só conseguiu lançar apenas 9 mísseis no total. As forças dos Estados Unidos também destruíram dezenas de outros ativos iranianos, segundo o almirante Brad Cooper, chefe do Comando Central dos Estados Unidos, em declaração em vídeo. Com uma combinação de forças aéreas, terrestres e marítimas, já destruímos mais de 100 embarcações navais iranianas, e ainda não terminamos. Pouco a pouco, os Estados Unidos têm destruído a capacidade do Irã de se defender, minando enormemente a autoridade do regime nesse processo. Quanto mais isso durar, pior ficará para quem permanecer. Enquanto isso, os Estados Unidos e Israel só tendem a ficar mais fortes e dominantes. Essa é a beleza da superioridade aérea. É o presente que nunca para de dar frutos.
Quanto mais tempo você mantiver isso, maior será o valor obtido, não só em operações aéreas, navais e terrestres mais seguras e rápidas, mas também em áreas como inteligência, vigilância e reconhecimento. Com o controle dos céus e acesso aos drones mais avançados, algumas das aeronaves de reconhecimento mais avançadas do mundo e sistemas de vigilância dos Estados Unidos, é possível coletar grandes quantidades de dados sobre o inimigo quase constantemente. Todos os dias, todas as horas, a cada minuto, os drones e aeronaves de vigilância dos Estados Unidos sobrevoam o espaço aéreo iraniano, vasculhando os arredores e enviando informações para as bases e centros de comando ao redor. Relatórios mostram que os Estados Unidos implantaram várias aeronaves de alerta antecipado, aerotransportado, E-2D Hawkeye, no Oriente Médio, por exemplo. Pelo menos 5 dessas aeronaves foram avistadas na região, cada uma equipada com alguns dos sistemas de radar mais potentes do mundo, permitindo detectar drones inimigos, mísseis de cruzeiro e aeronaves a centenas de quilômetros de distância. Isso também torna incrivelmente difícil para o Irã, especialmente com seus estoques drasticamente reduzidos de lançadores e munições, lançar qualquer tipo de contra-ataque contra seus oponentes. Por isso, as bases e ativos dos Estados Unidos e aliados na região estão agora bem mais seguros do que no início da guerra. Eles também contam com um fluxo constante de dados e informações de inteligência, de que precisam para planejar seus próximos passos com mais eficiência. O Irã, por sua vez, tem muito menos opções à sua disposição. O regime sofreu um golpe quase fatal no primeiro dia da operação, quando o líder supremo, Ali Khamenei, foi morto, mergulhando o regime em crise. Enquanto as forças dos Estados Unidos e de Israel focavam em eliminar mais alvos e ampliar a vantagem, líderes iranianos estavam em crise, lamentando a perda do Ayatollah e questionavam quem o substituiria. Eventualmente, eles decidiram por seu filho, Mujtaba Khamenei, que por pouco sobreviveu a um ataque aéreo que matou sua esposa, filho e vários outros oficiais iranianos. No entanto, em vez de assumir a dianteira e seguir corajosamente os passos de seu pai para ressuscitar o regime, o novo líder supremo mal foi visto desde sua nomeação. Surgiram rumores de que ele pode ter sido gravemente ferido no ataque aéreo inicial, e o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, chamou Khamenei de líder nada supremo, em uma declaração à mídia. Sabemos que o chamado líder nada supremo está ferido e provavelmente desfigurado. Ontem, ele divulgou uma declaração fraca, apenas por escrito, sem voz ou vídeo. O Irã tem muitas câmeras e gravadores de voz. Por que uma declaração por escrito? Acho que você sabe o motivo. O pai dele, morto. Ele está com medo, está ferido, está fugindo e não tem legitimidade. Isso nos leva a mais uma vantagem fundamental da superioridade aérea: o impacto psicológico. Quando aviões inimigos dominam seus céus, quando caças têm total liberdade para voar onde quiserem, e bombardeiros têm caminhos livres e desobstruídos para eliminar facilmente qualquer recurso e infraestrutura que você ainda tenha, é natural que o moral comece a sofrer. E é isso que está acontecendo no Irã. A retórica do regime pode seguir ousada e bombástica, com autoridades ainda prometendo punir os Estados Unidos e aliados. Mas os fatos são claros. O Irã está efetivamente à mercê dos Estados Unidos e de Israel. Sua rede de defesa aérea foi obliterada, seus estoques de mísseis e drones diminuíram, e sua liderança está lutando para manter qualquer nível de legitimidade. De fato, em vez de exercer controle, muitos figurões iranianos parecem estar fugindo apavorados, com Hegseth resumindo a situação da seguinte forma: a liderança do Irã também está mal. Desesperados, escondem-se no subsolo, acovardados, como ratos. É isso que acontece quando um país se depara com a maior força aérea já reunida, e as coisas só vão piorar para o Irã daqui para frente. Antes de aprofundarmos, ainda mais por vir. Se está gostando do The Military Show, inscreva-se. Agora, para especialistas e analistas militares, o sucesso dos ataques aéreos americanos no Irã não foi nenhuma surpresa, porque mesmo que o Irã possa estar se preparando para essa guerra há décadas, reforçando suas defesas e investindo em tudo, desde drones Shahed até novos e aprimorados sistemas de mísseis balísticos, suas forças armadas não se comparam às dos Estados Unidos. E nada no mundo pode realmente combater o poder incomparável da Força Aérea dos Estados Unidos, especialmente sua frota de bombardeiros sem igual, composta por 3 das melhores aeronaves militares já inventadas: o B-52 Stratofortress, o B-1B Lancer e o B-2 Spirit. Cada um desses bombardeiros traz suas próprias vantagens únicas, e juntos eles oferecem a mistura perfeita de furtividade, alcance, poder de fogo e flexibilidade. Vejam uma análise detalhada de cada um.
Começando pelo B-52, frequentemente considerado o cavalo de batalha da frota de bombardeiros dos Estados Unidos, o B-52 Stratofortress também é o mais antigo do trio, tendo sido introduzido na década de 1950. Sua idade mostra que não é o mais rápido ou ágil da frota. Ele não ostenta as mesmas velocidades supersônicas do B-1, por exemplo, nem possui a tecnologia furtiva de última geração do B-2. Ainda é um dos melhores bombardeiros, com design aprimorado ao longo dos anos para permanecer relevante ao longo da Guerra Fria e até os dias de hoje. Ele também é capaz de causar mais impacto do que qualquer outro bombardeiro dos Estados Unidos, já que pode carregar uma das maiores cargas úteis de todas, com uma capacidade máxima de 70 mil libras, ou 32 mil quilos. Capaz de lançar bombas convencionais, munições guiadas de precisão e até mísseis de cruzeiro com capacidade nuclear, a Stratofortress é conhecida por sua resistência e por agir como plataforma de armas de longo alcance, sem precisar adentrar muito o espaço aéreo inimigo para causar danos. Depois temos o B-1B Lancer. O mais rápido dos três, ele foi projetado para missões nucleares, mas agora foca só em guerra convencional. Capaz de voar a velocidades máximas superiores a 900 milhas por hora, acima de Mach 1.2, esse bombardeiro entra, causa danos massivos e sai da área antes que o inimigo sequer perceba o que o atingiu. É a opção ideal para lidar com ambientes de combate dinâmicos e realizar missões de ataque de resposta rápida. E tem se mostrado excepcionalmente eficaz no Irã até agora, assim como em outros locais e conflitos ao longo da história. O mais surpreendente sobre esse bombardeiro é que quase não existiu. No final da década de 1970, o então presidente Jimmy Carter realmente cancelou o projeto original do B-1, preferindo direcionar os recursos para o desenvolvimento de mísseis balísticos intercontinentais. Quando Carter perdeu sua tentativa de reeleição em 1980, seu sucessor, Ronald Reagan, reviveu o programa B-1, com o Lancer entrando em serviço ainda naquela mesma década. E o terceiro e último membro do trio é o B-2 Spirit. Famoso por seu formato distinto e furtividade, esse bombardeiro asa voador é quase impossível de ser detectado pelos inimigos, até ser tarde demais. Projetado desde o início para evadir os radares inimigos mais avançados, ele pode penetrar até o espaço aéreo mais protegido com facilidade e risco mínimo. Assim como o Stratofortress, o B-2 também é capaz de lançar tanto armas convencionais quanto nucleares. E faz isso com precisão incomparável, tornando-se a escolha perfeita para aqueles ataques iniciais direcionados contra defesas aéreas inimigas ou fortificações. Esses três bombardeiros permitem aos Estados Unidos executar qualquer missão de ataque globalmente, inclusive no Irã. Todos os alvos estão ao alcance, desde bases e campos de aviação até bunkers subterrâneos e instalações nucleares. Além disso, a frota em breve receberá uma grande atualização, na forma de um novo bombardeiro, o B-21 Raider. O próximo bombardeiro de nova geração da Força Aérea dos Estados Unidos, o B-21, inicialmente irá complementar a frota existente, mas acabará substituindo tanto o B-1 quanto o B-2 até 2040. Foi criado para ser mais difícil de detectar que o B-2 Spirit, usando tecnologias furtivas mais avançadas para escapar de radares e defesas aéreas inimigas. Ele também pode cobrir distâncias enormes, atacando alvos em qualquer lugar do mundo, com necessidade mínima de apoio. Pode transportar armas convencionais e nucleares, e possui arquitetura de sistemas abertos facilmente atualizável. Esse bombardeiro de outro nível vai elevar o arsenal americano a um patamar totalmente novo. E ele pode até entrar em ação no Irã, se os relatos recentes estiverem corretos. Em meados de março, um B-21 foi fotografado realizando o reabastecimento aéreo pela primeira vez, demonstrando o rápido progresso que a Força Aérea parece estar fazendo nos testes e na finalização desse bombardeiro, antes de sua entrada oficial em serviço, prevista para 2027. Até lá, é bem provável que a guerra com o Irã já tenha acabado. Mas caso os Estados Unidos sintam a necessidade de uma invasão subsequente ou de um ataque adicional, poderão contar com um imenso poder de fogo e as impressionantes capacidades de furtividade do Raider para isso. Enquanto isso, os Estados Unidos lidam bem com sua frota atual. Embora os bombardeiros ganhem as manchetes e ataquem defesas aéreas, radares e bases do Irã, muitos outros aviões também merecem crédito pelos papéis valiosos que tiveram até agora. Os caças de ponta dos Estados Unidos, como os F-35, por exemplo, foram fundamentais para atravessar as defesas aéreas do Irã, contando com suas velocidades supersônicas e agilidade aérea incomparável para penetrar o espaço aéreo iraniano, eliminar as defesas do país, destruir plataformas de lançamento e criar aqueles corredores seguros e silenciosos pelos quais os bombardeiros podem passar.
A Força Aérea também tem utilizado aviões-tanque de reabastecimento aéreo, como o Boeing KC-135 Stratotanker, para garantir que suas outras aeronaves possam continuar reabastecendo e voando enquanto a operação prossegue. Estrategicamente posicionados em áreas seguras do espaço aéreo e protegidos por caças, esses enormes aviões-tanque são o que permite aos Estados Unidos continuar pressionando o Irã, realizando um ataque aéreo após o outro, sem nunca dar ao inimigo tempo para descansar, se reagrupar ou se reorganizar. Infelizmente, a guerra é imprevisível, e até mesmo os planos mais bem preparados às vezes dão errado. Os Estados Unidos realmente perderam um de seus KC-135 em 12 de março, no que se acredita ter sido um incidente acidental. Segundo relatos, 2 aviões-tanque colidiram em espaço aéreo aliado no oeste do Iraque. Um fez pouso de emergência e o outro caiu, matando 6 tripulantes. Esse foi um incidente trágico, mas a superior eficiência militar dos Estados Unidos tem sido evidente durante toda a guerra. As perdas dos Estados Unidos foram mantidas ao mínimo absoluto, enquanto o Irã foi simplesmente devastado. Como observa Hegseth, essa nunca seria uma luta justa. O Irã não tinha nenhuma esperança de competir com o poder combinado das forças aéreas dos Estados Unidos e de Israel, que até agora já atingiram mais de 15 mil alvos. Após conquistar rapidamente a superioridade aérea, bombardeiros e caças americanos podem, como diz Hegseth, escolher seus alvos livremente. Enquanto isso, o Irã caminha cada vez mais para um colapso catastrófico. O Irã não tem defesas aéreas. O Irã não tem força aérea. O Irã não tem marinha. Seus mísseis e drones estão sendo destruídos ou abatidos no céu. O volume de mísseis deles caiu 90%. Os drones suicidas deles ontem caíram 95%. Seguimos o plano para derrotar, destruir e neutralizar rapidamente todas as capacidades militares deles, como nunca visto antes. Agora, enfrentando um futuro cada vez mais sombrio, probabilidades intransponíveis e inimigos que simplesmente não têm força para superar, o regime do Irã está em um caminho sem volta para a destruição absoluta. Preso em um buraco cada vez mais fundo e escuro, sem saída, sua liderança está irreparavelmente fraturada. Os remanescentes da classe dominante parecem cada vez mais fracos, isolados e assustados, recorrendo às últimas medidas desesperadas, como minerar o Estreito de Hormuz e ameaçar explodir navios americanos ou aliados que tentem passar. Mesmo assim, essa estratégia vai fracassar, pois a marinha iraniana foi dizimada. Aos poucos, o estreito deve voltar a ser seguro, deixando o regime arruinado do Irã sem mais cartas na manga, nem estratégias secretas às quais recorrer. Isso pode, por sua vez, abrir caminho para um período de transição, com uma nova liderança e talvez um futuro mais brilhante e melhor para o povo do Irã e além. Agora, você pode saber mais sobre como a frota de bombardeiros dos Estados Unidos destruiu o Irã neste vídeo, que foca no impacto extraordinário do B-52 no conflito até agora. Ou para ver de perto como a Força Aérea dos Estados Unidos está explorando as capacidades furtivas do B-2 Spirit para realizar ataques sorrateiros à infraestrutura iraniana, assista a este vídeo. E por fim, não se esqueça de se inscrever no canal para ser um dos primeiros a saber sobre as grandes notícias de última hora da guerra no Irã e de outros conflitos importantes ao redor do mundo.